Você já se perguntou por que estamos aqui? Por que estamos sujeitos ao sofrimento e à morte? Por que o mundo é um lugar tão cheio de dor e injustiça? A história da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden pode nos ajudar a responder a essas perguntas. Essa história, que é contada no livro de Gênesis da Bíblia, é um dos relatos mais importantes e significativos da história da humanidade. A história é simples, mas rica em significados. Adão e Eva são criados por Deus no Jardim do Éden, onde vivem em harmonia com a natureza e com Deus. No entanto, eles são tentados por uma serpente a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao fazer isso, eles desobedecem a Deus e são expulsos do jardim. A expulsão do Jardim do Éden tem implicações profundas para a nossa compreensão da natureza humana e da relação entre Deus e o homem. Ela nos ensina que o pecado é uma parte inerente da natureza humana e que ele nos separa de Deus. A expulsão também nos ensina que a salvação é possível, pois Deus promete enviar um Salvador para redimir a humanidade. Este vídeo explorará os diferentes significados e implicações da expulsão de Adão e Eva. Ele apresentará a história de forma objetiva, destacando os principais pontos da narrativa. Também apresentará as diferentes interpretações da expulsão, tanto religiosas quanto seculares. Por fim, discutirá o impacto da expulsão na cultura e na sociedade ocidental. Este vídeo é essencial para quem quer entender a história da humanidade e a importância da Bíblia. Ele é informativo e envolvente e fornecerá uma visão abrangente de um tema complexo e fascinante. Este vídeo é essencial para quem quer entender a história da humanidade e a importância da Bíblia. Ele é informativo e envolvente e fornecerá uma visão abrangente de um tema complexo e fascinante. A história da expulsão. A história da expulsão de Adão e Eva é contada no livro de Gênesis da Bíblia. A história começa com Deus criando o mundo e tudo o que nele há, incluindo Adão e Eva. Adão e Eva são criados à imagem e semelhança de Deus, e eles são colocados no Jardim do Éden, onde vivem em harmonia com a natureza e com Deus. No entanto, uma serpente tenta Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva cede à tentação e come do fruto, e depois oferece o fruto a Adão. Adão também come do fruto, e assim eles desobedecem a Deus. Como punição por sua desobediência, Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden. Eles são enviados para o mundo, onde terão que trabalhar para sobreviver, e estarão sujeitos ao sofrimento e à morte. As diferentes interpretações da expulsão de Adão e Eva. A história da expulsão de Adão e Eva é uma história complexa e rica em significados. Ela pode ser interpretada de várias maneiras, tanto religiosa quanto secularmente. Interpretações religiosas. As interpretações religiosas da expulsão geralmente se concentram no tema do pecado e da queda da humanidade. Elas ensinam que a desobediência de Adão e Eva à ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe a queda da humanidade. O pecado entrou no mundo e a humanidade foi separada de Deus. Essa interpretação tem implicações importantes para a nossa compreensão da natureza humana e da relação entre Deus e o homem. Ela nos ensina que o pecado é uma parte inerente da natureza humana e que ele nos separa de Deus. Também nos ensina que a salvação é possível, pois Deus promete enviar um Salvador para redimir a humanidade. Algumas das interpretações religiosas específicas da expulsão incluem interpretação literal. Essa interpretação defende que a história da expulsão é um relato literal daquilo que aconteceu no início da história da humanidade. Ela ensina que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos e que eles realmente viveram no Jardim do Éden. A interpretação alegórica. Essa interpretação defende que a história da expulsão é uma alegoria, ou seja, uma história que tem um significado simbólico. Ela ensina que a história não é sobre Adão e Eva em particular, mas sobre a humanidade como um todo. A interpretação teológica. Essa interpretação defende que a história da expulsão é uma narrativa teológica, ou seja, uma história que ensina sobre Deus e a sua relação com a humanidade. Ela ensina que a história revela a natureza de Deus como um Deus amoroso e misericordioso, que enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Interpretações seculares. As interpretações seculares da expulsão geralmente se concentram no tema do crescimento e do desenvolvimento humano.
Elas ensinam que a expulsão do Jardim do Éden foi um passo necessário para o desenvolvimento da humanidade. O conhecimento e a consciência trouxeram consigo responsabilidades e consequências, e a expulsão forçou a humanidade a crescer e amadurecer. Essa interpretação tem implicações importantes para a nossa compreensão da natureza humana e da relação entre o homem e o mundo. Ela nos ensina que o conhecimento e a consciência são essenciais para o crescimento humano, mas que eles também trazem consigo desafios e responsabilidades. Algumas das interpretações seculares específicas da expulsão incluem a interpretação psicológica. Essa interpretação defende que a história da expulsão é uma metáfora para o desenvolvimento psicológico humano. Ela ensina que a expulsão representa a separação do indivíduo da infância e a entrada na idade adulta. A interpretação sociológica. Essa interpretação defende que a história da expulsão é uma metáfora para o desenvolvimento social humano. Ela ensina que a expulsão representa a transição da humanidade da vida tribal para a vida civilizada. A interpretação filosófica. Essa interpretação defende que a história da expulsão é uma metáfora para a condição humana universal. Ela ensina que a expulsão representa a busca da humanidade por um lugar onde possa viver em harmonia com a natureza e com Deus. A história da expulsão de Adão e Eva teve um impacto profundo na cultura e na sociedade ocidental. Ela é uma das histórias mais conhecidas e influentes da Bíblia, e ela tem sido interpretada e reinterpretada por gerações de artistas, escritores e filósofos. Impacto na cultura. A história da expulsão teve um impacto significativo na cultura ocidental. Ela influenciou a arte, a literatura, a música e a filosofia. Por exemplo, a história inspirou inúmeras pinturas, esculturas e poemas. Ela também foi tema de peças de teatro, filmes e novelas. Por exemplo, a história ensina que o pecado é uma parte inerente da natureza humana e que ele nos separa de Deus. Também ensina que a salvação é possível, pois Deus promete enviar um Salvador para redimir a humanidade. A história da expulsão continua a ser relevante para os dias atuais. Ela nos ajuda a entender a natureza humana, a nossa relação com Deus e o mundo em que vivemos. A história da expulsão de Adão e Eva é uma história complexa e rica em significados. Ela aborda temas como o pecado, a queda da humanidade, a relação entre Deus e o homem e o propósito da vida. Ao longo deste vídeo, exploramos os seguintes pontos. A história da expulsão. A história começa com Deus criando o mundo e tudo o que nele há, incluindo Adão e Eva. Adão e Eva são colocados no Jardim do Éden, onde vivem em harmonia com a natureza e com Deus. Uma serpente tenta Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva cede à tentação e come do fruto, e depois oferece o fruto a Adão. Adão também come do fruto, e assim eles desobedecem a Deus. Como punição por sua desobediência, Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden. As diferentes interpretações da expulsão. As interpretações religiosas ensinam que a expulsão foi um evento histórico que resultou na queda da humanidade. As interpretações seculares ensinam que a expulsão é uma metáfora para o crescimento e o desenvolvimento humano, o impacto na cultura e na sociedade. A história da expulsão teve um impacto profundo na cultura e na sociedade ocidental. Ela influenciou a arte, a literatura, a música e a filosofia. A história também influenciou o desenvolvimento da cultura ocidental de outras maneiras. Reflexão. A história da expulsão é uma história que nos desafia a refletir sobre a natureza humana, a nossa relação com Deus e o mundo em que vivemos. Ela nos ensina que o pecado é uma parte inerente da natureza humana e que ele nos separa de Deus. Também nos ensina que a salvação é possível, pois Deus enviou seu Filho para redimir a humanidade. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, compartilhe-o com seus amigos e familiares. Você também pode conferir outros vídeos do nosso canal sobre a Bíblia e a história da humanidade.